Ninguém a reconheceu, nem os seguranças que passaram por ela, nem as enfermeiras que a viram dormir no corredor, nem mesmo o CEO que tentou roubar-lhe enquanto ela descansava. Todos eles pensaram que ela era ninguém, apenas uma enfermeira jovem cansada que não importava. Mas ela era a proprietária de todo o hospital, viajando disfarçada para descobrir a verdade sobre as queixas inundando o seu escritório. Por horas, ela observou, ela ouviu, ela documentou tudo. A negligência, o roubo, a arrogância. E quando 3 membros do conselho saíram daquele elevador e a cumprimentaram pelo nome, o rosto do CEO passou de presunçoso a aterrorizado. Porque ele finalmente entendeu que ele não tinha apenas desrespeitado uma enfermeira. Ele desrespeitou a sua chefe e ela tinha visto tudo. Antes de continuarmos, por favor, subscreva o canal e diga-nos de onde está a assistir nos comentários. Aproveite a história. A porta do elevador abriu-se com um suave tilintar que parecia ecoar pelo corredor estéril do hospital. Eram exatamente 9h da manhã e o corredor, geralmente agitado com atividade, tinha caído num silêncio incomum. 3 figuras emergiram do elevador, as suas silhuetas nítidas contra a iluminação fluorescente. Eles estavam vestidos com trajes formais de negócios, as suas expressões sérias, os seus movimentos deliberados. Estes não eram apenas quaisquer visitantes. Estes eram os membros do conselho do hospital chegando para o que todos presumiam ser uma reunião trimestral de rotina. Mas então algo inesperado aconteceu. Os 3 membros do conselho, Margaret Shun, uma mulher na casa dos 60 com cabelo prateado e olhos penetrantes, David Richardson, o advogado do hospital com a sua pasta de couro, e o Dr. James Whitmore, o chefe de equipa médica, todos pararam imediatamente no momento em que entraram no corredor. Os seus olhos tinham pousado em algo, ou melhor, alguém sentado calmamente num banco de metal mesmo em frente às portas da sala de conferências. Era uma jovem mulher. Ela parecia estar na casa dos 20 anos, vestindo um vestido profissional simples, o seu cabelo escuro preso de forma arrumada. Ela parecia exausta, os seus olhos pesados com o tipo de cansaço que vem de demasiadas noites sem dormir. A sua postura sugeria que ela tinha estado sentada ali por bastante tempo, esperando pacientemente, talvez até com esperança que alguém reconhecesse a sua presença. No seu colo estava uma pequena mala, e ao seu lado, no banco, estava uma pasta com papéis ligeiramente visíveis na borda. A expressão de Margaret Chen transformou-se imediatamente de compostura profissional para algo completamente diferente. Preocupação misturada com o que parecia ser raiva mal contida. Ela moveu-se em direção à mulher no banco primeiro, os seus saltos estalando nitidamente contra o chão polido. David Richardson e o Dr. Whitmore seguiram de perto, os seus rostos registrando reconhecimento e consternação semelhantes. E então, em perfeita sincronização, como se tivessem ensaiado 1000 vezes, todos os 3 membros do conselho falaram. Bom dia, senhora. A palavra senhora pairou no ar como um sino que tinha sido tocado. Reverberou pelo corredor, fazendo com que cabeças se virassem e conversas parassem a meio da frase. Enfermeiras que tinham passado pararam nos seus passos. Um segurança que tinha estado estacionado perto da recepção virou-se bruscamente, confusão escrita no seu rosto. Uma médica carregando uma chávena de café congelou, a chávena a meio caminho dos seus lábios, os seus olhos arregalados de surpresa. Todos naquele corredor de repente tinham a mesma pergunta não dita correndo pelas suas mentes. Quem é ela? Por que é que os membros do conselho estão a dirigir-se a esta mulher com tanta deferência? Esta é apenas a Becky, não é? A nova enfermeira do turno da noite que começou há algumas semanas. A jovem mulher levantou-se lentamente do banco, erguendo-se com uma dignidade tranquila que parecia quase real apesar da sua exaustão óbvia. Ela alisou a frente do seu vestido, pegou na sua mala e olhou para cada um dos 3 membros do conselho diretamente nos olhos.
A sua voz, quando ela falou, era calma e medida, carregando um peso que contradizia a sua aparência cansada. Bom dia, Margaret. David, James. Ela usou os seus primeiros nomes, dirigindo-se a eles com uma familiaridade que sugeria autoridade, não subordinação. Foi naquele preciso momento que a porta da sala de conferência se abriu. Richard Ashford, o CEO do hospital, saiu para o corredor. Ele era um homem na casa dos 50, impecavelmente vestido com um fato caro feito à medida, o seu cabelo sal e pimenta penteado perfeitamente, os seus sapatos polidos com brilho de espelho. Ele apresentava-se com a confiança de alguém que se acreditava intocável, alguém que se habituara ao poder e aos privilégios que este proporcionava. Ele tinha saído para investigar o que estava a causar a comoção, talvez para apressar os membros do conselho, talvez para garantir que a reunião começava a tempo. Mas quando os olhos de Richard varreram a cena à sua frente, quando ele viu os 3 membros mais poderosos do conselho do hospital de pé, em frente à jovem enfermeira, quando ele os ouviu dirigir-se a ela como senhora, quando ele a viu responder-lhes pelos seus primeiros nomes, algo na sua expressão desfez-se. O sorriso confiante que tinha estado a brincar nos cantos da sua boca congelou, depois derreteu-se lentamente. O seu rosto, que tinha estado a brilhar com a compostura autoconfiante de alguém que acreditava que estava prestes a passar por outra revisão bem-sucedida do conselho, começou a perder toda a cor. Os seus olhos moveram-se dos membros do conselho para a mulher, depois de volta, a sua mente claramente correndo para processar o que ele estava a testemunhar. As suas mãos, que tinham estado casualmente enfiadas nos bolsos, começaram a tremer ligeiramente. A sua mandíbula descontraiu-se e nos seus olhos emergiu algo que não estava lá momentos antes. O reconhecimento frio e rastejante de um homem que de repente percebeu que tinha cometido um erro catastrófico. A mulher no banco, Becky, encontrou o seu olhar com um olhar firme e inabalável. Não havia triunfo nos seus olhos, nem regozijo, apenas uma determinação tranquila e resoluta. Ela segurava uma pasta nas mãos agora, a mesma pasta que Richard tinha visto antes, aquela que ele tentou fotografar horas antes, enquanto ela estava sentada neste mesmo banco, os seus olhos fechados, parecendo descansar. A pasta que continha provas. Provas que ele descartou porque ele nunca tinha imaginado que a enfermeira jovem cansada e de uniforme pudesse possivelmente ser alguém que importasse. Mas para entender como ele chegou aqui, como uma jovem enfermeira derrubou um CEO de hospital, precisamos voltar 3 meses ao dia em que tudo mudou. Se você acredita que líderes corruptos devem enfrentar consequências, clique em subscrever, porque esta história prova que a justiça pode vencer. Trolls que defendem a corrupção não vão gostar do que está por vir. 3 meses antes, a vida de Becky Morgan parecia completamente diferente. Ela tinha 28 anos, vivendo num modesto apartamento de um quarto em Baton Rouge, Louisiana, mais de 800 metros de distância de onde a sua história eventualmente a levaria. O seu apartamento era pequeno, mas confortável, decorado com mobiliário simples e cheio do tipo de toques pessoais que o faziam sentir como casa. Fotografias emolduradas nas paredes, plantas no parapeito da janela que ela de alguma forma conseguiu manter vivas, apesar do seu horário errático, e uma estante apinhada de livros didáticos de medicina ao lado dos seus romances de romance Guilty Pleasure, que ela nunca admitiria ler. Becky trabalhou como enfermeira registrada no Baton Rouge General Medical Center, principalmente na unidade de cuidados cardíacos. Ela estava lá há 5 anos, desde que se formou na escola de enfermagem, e ela genuinamente amava o que fazia. Havia algo profundamente gratificante em ajudar pessoas durante alguns dos momentos mais vulneráveis das suas vidas. Os seus colegas respeitavam-na. Pacientes a pediam pelo nome. Ela tinha uma reputação por ser meticulosa, compassiva
e notavelmente calma sob pressão. Durante códigos, quando outras enfermeiras podiam entrar em pânico, Beck tornava-se quase sobrenaturalmente focada, as suas mãos firmes, a sua voz clara, a sua mente correndo por protocolos com precisão perfeita. Ela dava-se bem com todos no hospital. Os médicos confiavam no seu julgamento clínico. Os assistentes de enfermagem apreciavam que ela nunca agia superior ou lhes pedia para fazer algo que ela mesma não faria. Mesmo a notoriamente difícil gerente de unidade tinha uma queda por Beck, muitas vezes escolhendo-a para preceptora de novas enfermeiras, porque ela tinha um dom para ensinar sem fazer as pessoas sentirem-se incompetentes. A sua vida não era glamourosa. Ela trabalhava longos turnos, perdia feriados, sobrevivia com demasiado café e pouco sono como qualquer outra enfermeira. Mas era dela construída inteiramente no seu próprio mérito, e ela tinha orgulho genuíno nisso. O que ninguém no Baton Rouge General sabia. O que Beck tinha trabalhado deliberadamente para manter escondido era que o seu pai era Jonathan Morgan, o homem que tinha construído o Hospital St. Catharines 30 anos antes. St. Catharines ficava a quase 500 de distância, uma respeitada instituição médica que tinha crescido de um pequeno hospital comunitário para um centro regional de saúde sob a liderança de Jonathan. Ele tinha derramado o seu coração, as suas economias e 3 décadas da sua vida naquele hospital. Impulsionado por uma crença simples, mas poderosa de que cuidados de saúde de qualidade deviam ser acessíveis, compassivos e centrados nas necessidades reais dos pacientes, não nas margens de lucro dos administradores. Todo domingo à noite, sem falta, Beck faria uma videochamada ao seu pai. Essas chamadas eram o ponto alto da sua semana. Ela enrolava-se no seu sofá com uma chávena de chá e por 1 hora eles falavam sobre tudo e nada. Ela contava-lhe sobre os seus pacientes, nunca pelo nome, sempre protegendo a sua privacidade. E ele ouvia com o tipo de interesse atento que a fazia sentir-se ouvida. Ele perguntava sobre a sua vida, os seus amigos, se ela estava lá a comer vegetais suficientes e a dormir o suficiente. Ela ria e dizia-lhe que estava bem, que era adulta, que podia cuidar de si mesma. E ele sorria, aquele sorriso caloroso e orgulhoso que enrugava os cantos dos seus olhos, e dizia: "Eu sei que podes, tu sempre pudeste." Jonathan estava na casa dos 70 agora, a sua saúde a declinar da maneira que acontece gradualmente e depois de repente. Ele movia-se um pouco mais devagar do que costumava. A sua voz às vezes carregava um tremor que não estava lá antes, mas a sua mente permanecia afiada, e o seu amor pela sua filha ardia tão brilhante como sempre. Durante uma das suas chamadas recentes, ele disse-lhe algo que a tinha marcado, algo que ela tinha reproduzido na sua mente muitas vezes desde então. "Tu não precisaste do meu hospital, querida", ele tinha dito, a sua voz cheia de orgulho inconfundível. "Tu construíste o teu próprio caminho. Isso é exatamente o que eu esperava que fizesses. Tu não és a filha de Jonathan Morgan naquele hospital. Tu és apenas a Beck, e tu és excelente por ti mesma." O que Beck não entendeu completamente até muito mais tarde foi quão intencional o seu pai tinha sido sobre proteger a sua identidade. Apenas o conselho de diretores de St. Catharines sabia que Jonathan Morgan tinha uma filha. Ele tinha mantido essa informação privada. Nunca a mencionou em entrevistas. Nunca a levou a eventos do hospital. Nunca colocou a fotografia dela no seu escritório. Não era porque ele tinha vergonha, muito pelo contrário. Ele queria que ela tivesse a liberdade de se tornar quem ela quisesse ser, sem o peso do seu legado pairando sobre a sua cabeça. "Deixa-a ser a sua própria pessoa", ele disse a Margaret Chun, a sua membro do conselho mais confiável anos atrás. Não apenas a filha de Morgan. "Deixa-a ganhar respeito por quem ela é, não por quem eu sou." Beck tinha apreciado aquele presente,
mesmo que ela não o tivesse reconhecido totalmente como tal. Na altura, ela tinha construído a sua carreira de enfermagem sem atalhos, sem nepotismo, sem ninguém lhe dar oportunidades que ela não tivesse ganho. Cada elogio, cada promoção, cada paciente que a agradeceu, tudo isso pertencia a ela sozinha. E então, numa terça-feira à tarde, a meio do seu turno, tudo mudou. Beck estava a rever ordens de medicação no posto de enfermagem quando o seu telefone tocou. Ela normalmente não teria atendido durante as horas de trabalho, mas ela viu o identificador de chamadas, administração do Hospital St. Catherine's. Um pequeno nó de preocupação formou-se no seu estômago. Ela entrou na sala de descanso para a privacidade e atendeu. A voz do outro lado era profissional, medida, mas ela conseguia ouvir o peso por trás das palavras. Senhorita Morgan, esta é Catherine Webb, a administradora do hospital em St. Catherine's. Estou a ligar sobre o seu pai. Lamento muito dizer-lhe isto, mas Jonathan faleceu esta manhã. O seu coração simplesmente parou. Foi pacífico. Ele não sofreu. O mundo de Beck parou. A sala de descanso à sua volta parecia inclinar-se e embaçar. Ela conseguia ouvir Catherine ainda a falar, a dizer algo sobre arranjos e condolências, e a estar disponível se Beck precisasse de algo, mas as palavras soavam distantes, abafadas, como se viessem de debaixo d'água. As suas pernas sentiam-se fracas. Ela sentou-se numa das cadeiras de plástico à volta da pequena mesa, o seu telefone pressionado contra o ouvido, a sua outra mão cobrindo a boca como se pudesse fisicamente conter a onda de tristeza que ameaçava romper. Quando a chamada terminou, Beck sentou-se sozinha naquela sala de descanso e chorou. Não as lágrimas silenciosas e dignas que surgem em funerais, mas os soluços crus e ofegantes de alguém cujo mundo mudou fundamentalmente. O seu pai, o seu mentor, o seu maior apoiante, a sua chamada telefônica de domingo à noite, o homem que acreditou nela antes que ela aprendesse a acreditar em si mesma, tinha partido. Beck pensou que a parte mais difícil era dizer adeus. Ela não tinha ideia do que estava prestes a herdar ou o que tinha estado a acontecer ao legado do seu pai enquanto a sua saúde estava a falhar. Ela não tinha ideia de que o hospital que ele passou 30 anos a construir, a instituição na qual ele tinha derramado a sua alma para criar, estava a ser sistematicamente destruída por dentro. E ela não tinha absolutamente nenhuma ideia de que em apenas algumas semanas ela estaria sentada num banco de corredor naquele mesmo hospital, invisível e descartada, reunindo as provas que derrubariam o homem responsável por trair tudo o que o seu pai defendia. 5 dias após o funeral do seu pai, Beck encontrou-se sentada no escritório de um advogado numa cidade que ela tinha deixado para trás anos atrás, rodeada por pessoas que ela mal conhecia. O escritório era exatamente o que se esperaria. Painéis de madeira escura, cadeiras de couro, prateleiras forradas com volumes legais que provavelmente não tinham sido abertos em décadas. A luz do sol filtrava através de cortinas pesadas, lançando longas sombras sobre a mesa de conferências de mogno, onde Beck estava sentada, as suas mãos dobradas no colo, tentando processar tudo o que tinha acontecido em menos de uma semana. O advogado, um senhor mais velho chamado Howard Preston, que tinha sido advogado do seu pai por mais de 20 anos, limpou a garganta e começou a ler o testamento. Beck esperava as coisas habituais, talvez algum dinheiro, talvez alguns itens pessoais, fotografias, o relógio do seu pai. O que ela não esperava, o que a deixou completamente atordoada, foi ouvir Howard dizer que o seu pai lhe tinha deixado o Hospital St. Catherine's na sua totalidade. O edifício, o terreno, o equipamento, os contratos de pessoal, os acordos do conselho, tudo. Ela era agora a única proprietária de uma instalação médica de 200 camas, com mais de 400 funcionários e um orçamento operacional anual que a fazia girar a cabeça. A primeira reação de Beck foi rir. Não porque algo fosse engraçado,
mas porque a situação parecia tão absurda que não podia ser real. Então o riso morreu na sua garganta quando ela percebeu que todos na sala estavam a olhar para ela, esperando pela sua resposta. E eles estavam todos completamente sérios. Lamento, ela disse, a sua voz trêmula. Mas deve haver algum engano. Eu sou uma enfermeira, não um CEO. Não sei a primeira coisa sobre gerir um hospital. Mal consigo gerir a minha própria conta corrente. Como é que se supõe que eu vou gerir uma instituição de saúde inteira? Margaret Chun, que tinha estado sentada silenciosamente na extremidade da mesa, inclinou-se para a frente. Margaret estava na casa dos 60, uma mulher com corte de cabelo prateado e um bob preciso, olhos afiados e inteligentes, e o tipo de presença calma e autoritária que vinha de décadas de liderança. Ela estava no conselho de administração de St. Catherine's há quase 30 anos, trabalhando ao lado do pai de Becky desde os primeiros dias do hospital. Becky, Margaret disse gentilmente, o seu pai não lhe deixou o hospital porque ele pensou que você o geriria da maneira que um CEO tradicional faria. Ele deixou-o para você porque ele acreditava que você saberia o que mais importa, o cuidado ao paciente. Ele costumava dizer que os melhores hospitais não são geridos por pessoas de negócios que entendem de medicina. Eles são guiados por profissionais médicos que entendem de negócios. Você entende o que acontece à beira do leito. Essa é a perspectiva de que este hospital precisa. Os outros membros do conselho acenaram em concordância, mas Becky conseguiu ver algo mais na expressão de Margaret. Algo que parecia preocupação ou talvez urgência. A reunião concluiu com apertos de mão e promessas de agendar discussões de acompanhamento sobre a transição de propriedade. Enquanto a sala esvaziava, Margaret aproximou-se de Becky e perguntou discretamente. Poderíamos falar em particular por um momento? Há algo que precisa saber. Elas moveram-se para um escritório menor pelo corredor e Margaret fechou a porta atrás delas. A compostura da mulher mais velha, que tinha sido tão firme durante a leitura do testamento, pareceu rachar ligeiramente. Ela tirou uma pasta da sua pasta, colocou-a na secretária e olhou para Becky com genuína preocupação. Eu não queria trazer isto à tona na frente de todos, mas você precisa entender o que tem acontecido aqui enquanto o seu pai estava doente. Margaret explicou que no ano passado, as queixas de pacientes tinham aumentado em 340%. 340%. Becky nem conseguia assimilar aquele número. A rotatividade de pessoal estava num máximo histórico com enfermeiros e médicos experientes a sair em massa. Muitos deles citando ambientes de trabalho hostis e preocupações éticas. E talvez o mais preocupante, o auditor financeiro do hospital tinha assinalado várias irregularidades no orçamento, grandes compras que não pareciam corresponder aos registros de inventário, contratos de fornecedores que pareciam superfaturados, despesas que não batiam certo. O CEO que o seu pai contratou há 3 anos, Margaret disse, a sua voz descendo ainda mais, Richard Ashford. Algo não está certo com ele, Becky. O seu pai confiava nele, deu-lhe controle crescente à medida que a sua própria saúde declinava. Mas desde que Richard assumiu as operações diárias, tudo mudou. A cultura, as prioridades e a forma como o pessoal é tratado. Tentei levantar preocupações com o conselho, mas Richard é carismático. Ele é politicamente conectado. Ele sabe como apresentar números que parecem bons no papel, enquanto o hospital real desmorona por baixo da superfície. Margaret abriu a pasta e espalhou dezenas de cartas de reclamação pela secretária. Beck inclinou-se para a frente, lendo-as uma por uma, e cada carta parecia um soco no estômago. Esperei 6 horas na sala de emergência enquanto o meu marido tinha dor no peito. Ninguém nos dizia nada. Quando finalmente vimos um médico, ele parecia apressado e irritado por estarmos lá. Outro lia. As enfermeiras parecem ter medo de ajudar.
Pedi medicação para a dor 3 vezes e disseram-me que chegariam a isso quando pudessem. Eu vi-as passar pelo meu quarto repetidamente. Elas pareciam aterrorizadas. E outro, os suprimentos estão sempre em falta. A minha mãe precisava de um tipo específico de penso para feridas, e eles disseram que não o tinham. Não o tinham há semanas, mesmo que o médico o tivesse encomendado. Como é isso possível? As cartas continuaram e continuaram. Um coro de vozes frustradas, assustadas, magoadas, todas dizendo a mesma coisa. Ninguém nos ouve mais. Becky sentiu algo a endurecer no seu peito enquanto lia aquelas cartas. Isto não era apenas má gestão. Isto não era apenas um hospital a passar por uma fase difícil. Isto era uma traição a tudo o que o seu pai tinha construído, tudo em que ele acreditava. O Hospital St. Catherine's era suposto ser um lugar de cura, compaixão e excelência. Estas cartas descreviam algo completamente diferente. Um lugar onde pacientes eram ignorados, onde o pessoal tinha medo, onde a missão fundamental dos cuidados de saúde tinha sido abandonada. Ela olhou para Margaret e, quando falou, a sua voz estava firme com uma determinação que ela não sabia que possuía. Preciso ver isto por mim mesma, disse Becky. Preciso entender o que realmente está a acontecer dentro daquele hospital. Margaret acenou lentamente. Claro, como nova proprietária, pode agendar uma visita, reunir-se com chefes de departamento, rever. Não, Becky interrompeu. Não como a proprietária. Se eu aparecer como a filha de Jonathan Morgan, como a nova chefe, todos vão apresentar o seu melhor comportamento. Eles vão esconder os problemas. Eles vão dizer-me o que pensam que quero ouvir. Nunca verei a verdade. Ela fez uma pausa, uma ideia formando-se na sua mente. Preciso entrar como uma enfermeira. Apenas mais uma enfermeira. Ninguém pode saber quem eu sou. Os olhos de Margaret arregalaram-se. Becky, isso é arriscado. Se Richard descobrir, ele não vai. Becky disse firmemente, porque ele não estará à minha procura. Ninguém vai. Serei invisível, apenas mais um membro do pessoal. E verei exatamente o que está a acontecer quando ninguém pensa que o proprietário está a observar. O que Becky estava prestes a testemunhar partiria o seu coração e revelaria uma conspiração que ia muito mais fundo do que qualquer um imaginava. Se você acredita que hospitais devem servir pacientes, não lucros, comente pacientes primeiro, porque o que Becky descobrirá irá chocá-lo. Dentro de 48 horas daquela conversa com Margaret Chin, Becky tinha um plano em andamento. Ela usaria o seu nome do meio, Rivers, e candidatou-se ao Hospital St. Catherine's como Becky Rivers, uma enfermeira itinerante da Louisiana. Enfermeiras itinerantes eram comuns na área da saúde. Profissionais que assumiam missões temporárias em diferentes hospitais, preenchendo lacunas de pessoal, geralmente ficando de algumas semanas a vários meses. Era a cobertura perfeita. Hospitais estavam sempre desesperados por enfermeiras itinerantes, especialmente para turnos noturnos, e a taxa de rotatividade em St. Catherine's era tão alta que eles estavam perpetuamente com falta de pessoal. Becky submeteu a sua candidatura através de uma agência de enfermagem legítima, usando as suas credenciais reais e licença de enfermagem da Louisiana, apenas sob um nome ligeiramente diferente. Dentro de 24 horas, ela recebeu uma chamada oferecendo-lhe uma posição no turno da noite. Nenhum processo de entrevista demorado, nenhuma verificação de antecedentes extensa além da verificação de licença padrão. Eles precisavam de corpos e ela tinha um pulso e uma licença de enfermeira registrada válida. Isso era aparentemente suficiente. Apenas Margaret sabia a verdade sobre quem Becky realmente era e por que ela estava a vir. Todos os outros no hospital, incluindo Richard Ashford, a conheceriam simplesmente como Becky Rivers, outra enfermeira itinerante tentando ganhar algum dinheiro extra, trabalhando as horas noturnas menos desejáveis. O seu primeiro dia começou no escritório de recursos humanos do hospital,
Uma sala estéril, sem janelas, que cheirava levemente a toner de máquina de café e café velho. A representante de RH, uma mulher de meia idade que parecia preferir estar em qualquer outro lugar, mal levantou os olhos do seu computador quando Beck entrou. Becky Rivers. Ela perguntou com uma voz monótona que sugeria que ela tinha feito esta mesma orientação centenas de vezes antes e provavelmente faria centenas de vezes mais. Sim, sou eu, Becky respondeu, sentando-se em frente à secretária. A mulher deslizou um grosso manual do funcionário pela secretária. Leia o manual, siga os protocolos, não cause problemas. Assine aqui, aqui e aqui. Ela apontou para várias páginas marcadas com abas amarelas brilhantes e Beck assinou cada uma sem que a mulher se desse ao trabalho de explicar o que qualquer uma delas realmente dizia. Enquanto Beck folheava o manual enquanto assinava, ela notou uma seção intitulada O Nosso Compromisso com o Cuidado Centrado no Paciente. As palavras estavam lá: compaixão, excelência, dignidade, respeito, todos os valores sobre os quais o seu pai tinha construído um hospital. Mas algo em vê-los impressos naquele manual, nesta orientação fria e superficial, fê-los sentir vazios, como se alguém tivesse copiado linguagem inspiradora dos materiais de outro hospital, sem entender ou se importar com o que qualquer um deles realmente significava. A representante de RH entregou a Beck o número do seu cacifo, um conjunto de uniformes azuis escuros ainda na embalagem de plástico, e um crachá de identificação em branco. Vá para a segurança no primeiro andar. Eles tirarão a sua foto e imprimirão o seu crachá. O seu turno começa hoje à noite às 19h. Não se atrase. E foi isso. Nenhum bem-vindo à equipa, nenhuma expressão de gratidão por Beck estar disposta a trabalhar noites, nenhuma sensação de que este hospital valorizava os seus funcionários. Beck pegou nos seus uniformes e número de cacifo e saiu, sentindo-se mais desconfortável a cada momento que passava. O escritório de segurança tirou a sua foto para o crachá de identificação, e quando Beck se viu no pequeno ecrã antes de o imprimirem, ela mal reconheceu a sua própria expressão. Ela parecia nervosa, sim, mas havia também algo mais. Uma determinação de aço nos seus olhos, uma firmeza na sua mandíbula que sugeria que ela estava a entrar em algo difícil, e ela sabia disso. O oficial de segurança entregou-lhe o crachá laminado, e lá estava ele, Becky Rivers, enfermeira registrada, turno da noite. Pareceu estranho ver uma versão do seu nome que era ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Antes do seu turno começar, Beck começou a conhecer as pessoas com quem trabalharia. A primeira era uma enfermeira chamada Sandra, uma mulher na casa dos 50 com exaustão profunda marcada em cada linha do seu rosto. Sandra estava em St. Catharines há 15 anos, e quando Beck se apresentou, Sandra olhou para ela com algo que parecia pena. Nova enfermeira da noite. Sandra perguntou e Beck acenou com a cabeça. Sandra suspirou profundamente. O tipo de suspiro que carregava o peso de demasiados turnos longos e demasiadas desilusões. As coisas costumavam ser diferentes aqui, ela disse baixinho, quase para si mesma. Melhores. Beck queria perguntar o que ela queria dizer, queria insistir por detalhes, mas Sandra apenas abanou a cabeça e não quis elaborar. Ouça, Sandra finalmente disse, a sua voz mal acima de um sussurro. Mantenha a sua cabeça baixa. Faça o seu trabalho. Vá para casa. Esse é o melhor conselho que posso dar-lhe. E então ela afastou-se, os seus ombros caídos, parecendo alguém que tinha desistido de lutar batalhas que sabia que não podia vencer. Mais tarde, Beck conheceu Tom, um dos seguranças, um homem de rosto amigável na casa dos 40 que parecia genuinamente gentil, mas também cauteloso. Bem-vindo a St. Catharines, ele disse com um sorriso que não chegou bem aos seus olhos. Mas então ele olhou em volta para ter certeza de que ninguém mais estava a ouvir e acrescentou. Só para você saber, a gerência não gosta de perguntas aqui.
Becky sentiu o seu estômago apertar. Perguntas sobre o quê? Ela perguntou. Tom parecia desconfortável, mudando o seu peso de um pé para o outro. A sua voz baixou ainda mais. Qualquer coisa, apenas se você vir algo que não parece certo, se algo a incomoda, o meu conselho é que guarde para si. Pessoas que fazem demasiadas perguntas não tendem a durar muito por aqui. Ele tentou suavizar o aviso com outro sorriso, mas Becky conseguiu ver a genuína preocupação na sua expressão. Ele não estava a tentar assustá-la, ele estava a tentar protegê-la. A terceira pessoa que Becky encontrou foi a doutora Patricia Lee, uma médica assistente da sala de emergência que estava a correr pelo corredor quando avistou Becky nos seus novos uniformes. Doutora Lee realmente parou, o que pareceu significativo dado o quão apressada ela parecia. Você é a nova enfermeira da noite? Ela perguntou. E quando Becky confirmou, a expressão da doutora Lee mudou para algo que parecia quase desculpador. Boa sorte, ela disse. Por que preciso de sorte? Becky perguntou, genuinamente curiosa. Doutora Lee abriu a boca como se fosse explicar, mas depois pareceu reconsiderar. Você verá, ela disse simplesmente. E então ela desapareceu, virando a esquina antes que Becky pudesse perguntar mais alguma coisa. Naquela noite, enquanto o sol começava a pôr-se e o seu primeiro turno da noite se aproximava, Becky ficou no vestiário do pessoal e vestiu o seu uniforme. Ela olhou-se no pequeno espelho montado na parte interna da porta do seu cacifo. Os uniformes azuis escuros eram idênticos ao que todas as outras enfermeiras usavam. O seu cabelo estava preso num rabo de cavalo prático. O seu crachá de identificação pendia de um cordão ao redor do seu pescoço, proclamando-a ser Becky Rivers. Apenas mais uma enfermeira. Ela respirou fundo, fechou o seu cacifo e saiu para o piso do hospital. O corredor estendia-se diante dela, longo e estéril sob iluminação fluorescente dura que lançava tudo num brilho anormalmente brilhante. Monitores apitavam dos quartos dos pacientes. Em algum lugar no corredor, alguém estava a chorar. Um telefone tocou no posto de enfermagem, estridente e insistente. E Beck avançou para tudo isso, o seu coração a bater forte, sabendo que estava prestes a ver a verdade por trás de todas aquelas cartas de reclamação. Prestes a testemunhar em primeira mão o que tinha acontecido ao hospital do seu pai, nas mãos de pessoas que não se importavam com a sua missão. O primeiro turno de Beck estava prestes a revelar coisas que fariam cada carta de reclamação parecer branda. Pela manhã, ela saberia exatamente por que o hospital do seu pai estava a desmoronar-se e quem era o responsável. O primeiro turno da noite de Beck no Hospital St. Catherine's começou às 19h, mas a verdadeira educação começou por volta das 22h. Caminhando pelo corredor principal, ela avistou um homem idoso numa maca encostada à parede, sozinho e esquecido. Beck aproximou-se dele imediatamente. Senhor, posso ajudá-lo? Ela perguntou. O homem olhou para cima com olhos exaustos e cheios de dor. Estou à espera da minha medicação para a dor, ele disse fracamente. Ninguém me diz nada. Eu só sei que dói. Beck verificou o seu prontuário e sentiu o estômago apertar. A sua medicação tinha sido encomendada há mais de 2 horas. Ela correu para a sala de medicação apenas para a encontrar trancada. A enfermeira com a chave estava de folga e ninguém sabia quando ela voltaria. Quando Beck finalmente encontrou a chave, ela recuperou a medicação e a levou ao paciente. Horas tinham passado. Por horas de sofrimento desnecessário, logo após a meia-noite, a doutora Patricia Lee precisava urgentemente de suprimentos de força específicos para um paciente crítico. Beck seguiu-a até a sala de suprimentos e ficou chocada com o que encontrou. As prateleiras estavam semivazias com enormes lacunas, onde o equipamento essencial deveria ter estado. Sandra, passando, viu a confusão delas e explicou friamente.
Estamos sem há mais de uma semana. A encomenda foi supostamente feita, mas nada chegou. Eles improvisaram com equipamento menos ideal, tornando o procedimento mais difícil e doloroso para o paciente. A frustração da doutora Lee era óbvia. Isto acontece todas as semanas agora, ela murmurou. Nós encomendamos suprimentos. O orçamento mostra que foram comprados, mas eles nunca realmente aparecem. Por volta das 2h da manhã, Becky sentou-se com uma mulher idosa ansiosa, segurando a sua mão e explicando um procedimento próximo. A paciente estava lá assustada e Becky estava a proporcionar conforto. Exatamente o que a enfermagem deve ser. Foi então que a supervisora da noite apareceu na porta, o seu rosto duro com desaprovação. Enfermeira Rivers, ela disse bruscamente. Temos protocolos. Mova-se mais rápido. Estas pessoas podem esperar. Beck olhou para cima atordoada. Mas ela está assustada. Você está a questionar-me? A supervisora interrompeu, a sua voz fria. Posso tê-la removida do turno agora mesmo. Temos padrões de eficiência. Se não os pode cumprir, muitas outras enfermeiras podem. Beck forçou-se a acenar com a cabeça e a pedir desculpa. Mas enquanto ela deixava aquela mulher assustada sozinha, a sua mandíbula apertou-se com raiva mal contida. A revelação final veio por volta das 3h30 da manhã. Beck escondeu-se na sala de descanso, exausta, e sentou-se com os olhos fechados. 2 enfermeiras entraram, sem perceber que ela estava lá, e começaram a falar em vozes baixas. Soube do Marcos? Uma perguntou. Ele foi despedido ontem. Despedido por quê? Ele relatou os problemas de suprimentos a alguém do conselho. Disse que os pacientes estavam a ser postos em risco. No dia seguinte, ele foi embora. Problemas de desempenho, eles alegaram. Mas todos sabem a verdade. Jesus. Não é de admirar que ninguém se manifeste mais. Beck permaneceu perfeitamente imóvel, fingindo dormir enquanto a sua mente corria. Pessoas estavam a ser despedidas por relatar preocupações de segurança. O pessoal estava a ser intimidado para o silêncio. Isto estava a acontecer no hospital do seu pai, o lugar que ele tinha construído sobre transparência e integridade. Ao nascer do sol, Beck tinha visto o suficiente para confirmar que cada carta de reclamação era real. Mas o que ela estava prestes a descobrir transformaria problemas em crimes. Se você não aguenta ver pessoas abusarem do seu poder, comente, chega de silêncio, porque Beck está prestes a encontrar provas que mudam tudo. Às 7h da manhã seguinte, enquanto o turno de Beck terminava, ela testemunhou a chegada de Richard Ashford pela primeira vez. Um caro sedã preto estacionou suavemente na vaga de estacionamento reservada mais próxima da entrada principal, o tipo de vaga que tinha uma placa de bronze com o nome do CEO gravado nela. Richard Ashford emergiu do veículo. Um homem na casa dos 50 anos, impecavelmente vestido com um fato de carvão feito à medida que provavelmente custava mais do que Beck ganhava num mês. O seu cabelo sal e pimenta estava perfeitamente penteado, os seus sapatos polidos com um brilho espelhado, e ele apresentava-se com o tipo de passada confiante que pertencia a alguém que se acreditava completamente intocável. Beck observava de dentro do edifício enquanto ele caminhava em direção à entrada. Membros da equipa endireitaram a sua postura quando o viram chegar. De repente parecendo ocupados, de repente movendo-se com mais propósito. Tom, o segurança que tinha lá avisado Beck no seu primeiro dia, segurou a porta aberta. Bom dia, Sr. Ashford, Tom disse agradavelmente. Richard passou por ele sem uma palavra, sem sequer um olhar de reconhecimento, como se Tom fosse simplesmente parte do mobiliário. 1 hora depois, Beck encontrou-se na cafetaria do hospital, junto com o que parecia ser todos os outros membros do pessoal, para uma reunião obrigatória de todo o pessoal. Richard estava num pódio na frente da sala, um grande ecrã atrás dele exibindo gráficos e tabelas coloridos. Bom dia a todos, ele começou.
a sua voz suave e autoritária. Eu queria partilhar os nossos resultados do segundo trimestre convosco. Tenho o prazer de informar que a eficiência hospitalar aumentou 15%. O ecrã mostrava métricas de aspecto impressionante, poupanças de custos, processos simplificados, margens melhoradas. Mas Beck notou algo enquanto Richard falava sobre estas conquistas. Membros do pessoal por toda a cafetaria trocavam olhares entre si. Olhares subtis que diziam que eles sabiam a verdade por trás daqueles números. Eles sabiam que eficiência significava pacientes esperando nos corredores. Eles sabiam que poupanças de custos significavam prateleiras de suprimentos vazias. Richard continuou, o seu tom tornando-se mais incisivo. Estamos a gerir um navio mais apertado aqui, cortando desperdício, eliminando ineficiências. Alguns de vocês podem sentir que estamos a pedir-vos para fazer mais com menos. Isso é chamado crescimento. Isso é chamado adaptar-se ao cenário moderno da saúde. Ele fez uma pausa, deixando as suas palavras assimilarem-se e depois acrescentou com um sorriso que de alguma forma parecia mais um aviso. Se você não consegue acompanhar estas expectativas, talvez este não seja o lugar certo para você. A ameaça nem sequer estava velada. Estava bem ali, entregue com polimento corporativo, mas inconfundível na sua mensagem. Cumpra ou saia. À medida que a reunião terminava e as pessoas começavam a sair, Beck recolheu os seus pertences, a sua mente correndo com tudo o que ela tinha observado. Foi então que Richard passou por ela. Depois parou e virou-se. Os seus olhos baixaram para o seu crachá de identificação. Becky Rivers, ele leu em voz alta. Enfermeira nova? Sim, senhor, Becky respondeu, mantendo a sua voz firme. Começou ontem à noite. O sorriso de Richard alargou-se, mas era o tipo de sorriso que nunca alcançava os seus olhos. O tipo que parecia calculado em vez de genuíno. Bem-vinda a St. Catharines, ele disse. Trabalhe arduamente, siga as regras. Vamos nos dar bem. Então ele afastou-se e Beck sentiu um arrepio percorrer a sua espinha que nada tinha a ver com o ar-condicionado da cafetaria. Depois que Richard saiu da sala, Sandra apareceu ao lado de Beck. A enfermeira mais velha parecia preocupada. Tenha cuidado com ele, Sandra disse baixinho, olhando em volta para se certificar de que ninguém estava a ouvir. Por quê? Beck perguntou. A voz de Sandra baixou ainda mais. Ele tem olhos em todo o lado. Pessoas reportam-lhe. E pessoas que o contrariam, pessoas que fazem demasiadas perguntas ou causam problemas, não duram muito aqui. Beck agora tinha um rosto para associar a todos os problemas que ela tinha testemunhado. Um nome para ligar à cultura de medo que tinha infetado o hospital do seu pai. Mas ela não tinha ideia de quão profunda era a corrupção de Richard ou quão pessoal isto estava prestes a tornar-se. Durante as noites seguintes, Beck transformou-se de observadora em investigadora. Na sua terceira noite, ela ficou até tarde depois que o seu turno terminou, sentada num canto tranquilo dos escritórios administrativos, com acesso aos registros financeiros públicos do hospital. Ela tinha acesso de nível de proprietário a tudo, mas ela deliberadamente usou apenas o login geral de funcionário que qualquer membro da equipe podia aceder, querendo ver exatamente que informação estava disponível para todos. O que ela descobriu fê-la tremer as mãos enquanto percorria os documentos. Ordens de compra para suprimentos médicos nos últimos 18 meses totalizaram 2,3 milhões. Mas quando Beck cruzou essas ordens com os registros de inventário reais, algo não batia certo. O valor atual dos suprimentos em armazenamento era talvez de $900 mil no máximo. Para onde tinham ido os outros 1,4 milhões? A matemática era impossível de reconciliar. Ou o hospital era a instituição mais esbanjadora na história da saúde, ou alguém estava a roubar em grande escala. Na noite seguinte, Beck aprofundou a investigação, pesquisando o fornecedor principal listado na maioria dessas ordens de compra, Empire Medical Supply.
Ela consultou os registros corporativos da empresa, informação publicamente disponível que qualquer um podia aceder com uma pesquisa simples. O proprietário da Empire Medical Supply estava listado como David Ashford Ashford. Ela cruzou o nome e confirmou a sua suspeita. David era cunhado de Richard, casado com a sua irmã. Quando Becky comparou os preços da Empire com outros fornecedores de suprimentos médicos, ela descobriu que eles estavam a cobrar aproximadamente 40% mais do que os concorrentes por produtos idênticos. A imagem tornou-se cristalina. Isto é peculato, Becky sussurrou para si mesma no escritório vazio, a sua voz mal audível. Na quinta noite, Becky começou a abordar cuidadosamente membros do pessoal em quem ela sentia que podia confiar. Pessoas que pareciam tão perturbadas pela situação quanto ela. Ela encontrou a doutora Patricia Lee sozinha na sala dos médicos e perguntou se podiam falar em particular. Já denunciei falhas de equipamento 3 vezes. Doutora Lee disse-lhe, a frustração exausta e evidente em cada palavra. Nada nunca muda. O orçamento mostra que os itens foram comprados, mas nunca os vemos. É como se desaparecessem no ar. Sandra confidenciou algo ainda mais perturbador. Ele ameaçou a minha pensão, ela disse, a sua voz tremendo com raiva reprimida. Mencionei as proporções de pessoal inseguras a alguém que pensei ser apenas um membro do conselho num evento comunitário. 2 dias depois, Richard chamou-me ao seu escritório e disse-me que se eu valorizasse a minha reforma, manteria as minhas preocupações internas. Até Tom, o segurança, tinha notado coisas. Viu-a carregar caixas na mala do seu carro tarde da noite, Tom admitiu baixinho. Quando perguntei o que ele estava a fazer, ele disse que eram doações para uma caridade. Mas já trabalhei aqui tempo suficiente para reconhecer inventário de hospital quando o vejo. Na sua sexta noite, Beck notou um padrão perturbador nos registros de medicação. Medicamentos de alto valor, medicamentos caros de quimioterapia, medicamentos especializados para a gestão da dor, estavam a ser encomendados em grandes quantidades. Mas quando ela verificou com enfermeiras na ala de cancro, elas disseram-lhe que estavam constantemente a racionar estas mesmas medicações, dizendo aos pacientes que teriam de esperar ou usar alternativas menos eficazes. Para onde estavam a ir estes medicamentos? Beck descobriu que Richard tinha acesso especial à farmácia e regularmente aprovava a eliminação de medicamentos, alegando que os medicamentos tinham expirado ou sido danificados. Mas quando ela comparou os registros de descarte com as quantidades de encomenda originais, os números não batiam certo. Drogas estavam a desaparecer, sendo descartadas no papel, mas nunca realmente destruídas. Tarde naquela noite, Beck trancou-se numa casa de banho e olhou para o seu reflexo no espelho. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto o peso total do que ela descobriu se assentava nos seus ombros. Isto não era apenas má gestão ou má liderança. Isto era roubo sistemático. Isto era um homem a lucrar deliberadamente enquanto pacientes sofriam, enquanto pessoas doentes eram negadas medicações de que desesperadamente precisavam, enquanto o trabalho da vida do seu pai estava a ser esvaziado por dentro. O hospital que Jonathan Morgan tinha construído para curar pessoas estava a ser destruído por alguém em quem ele confiava. Becky tinha provas suficientes para destruir Richard Ashford, mas ela estava prestes a tomar uma decisão que a colocaria em perigo direto porque ela precisava de mais uma coisa: prova do seu caráter. Se você acredita que as pessoas devem ser responsabilizadas pelos seus crimes, clique no botão curtir e subscreva. Depois comente A Justiça Importa, porque o que acontece a seguir é onde tudo chega ao seu ponto culminante. Tarde naquela noite, de volta ao seu pequeno apartamento, Becky sentou-se em frente ao seu laptop, com o seu telefone apoiado numa pilha de livros, a fazer uma videochamada a Margaret Chun. Ela tinha passado a hora anterior a organizar tudo o que tinha descoberto numa apresentação coerente, folhas de cálculo mostrando as discrepâncias financeiras,
gravações áudio de testemunhos do pessoal, documentação das ligações do fornecedor entre Richard e o seu cunhado. O rosto de Margaret preencheu o ecrã e Becky observou enquanto a expressão da mulher mais velha se transformava de choque em fúria absoluta à medida que cada peça de prova era revelada. Chamamos a polícia, Margaret disse firmemente quando Becky terminou. Agora mesmo, esta noite. Isto é fraude criminal, Becky. Temos tudo o que precisamos. Ainda não, Becky respondeu, a sua voz calma, mas resoluta. Margaret parecia confusa, quase zangada. Becky, por que esperaríamos? Todos os dias ele continua. Mais danos são feitos. Becky inclinou-se para frente, o seu plano cristalizando-se enquanto falava. Há uma reunião de emergência do Conselho agendada para daqui a 4 dias. Richard pediu especificamente que um representante de funcionários comparecesse para fornecer uma perspectiva sobre a moral do pessoal e a cultura hospitalar. Ele pensa que isso o faz parecer transparente, como se não tivesse nada a esconder. Ele está a planear usar esse funcionário, seja quem for, como prova de que a sua liderança é apoiada pelo pessoal. E você quer ser essa funcionária, Margaret disse, o entendimento surgindo nos seus olhos. Já sou, Becky confirmou. Ele próprio me selecionou, embora ainda não o saiba. Ele pensa que eu vou ficar lá em pé e elogiá-lo, dizer ao conselho como tudo é maravilhoso. Em vez disso, vou apresentar cada uma das provas que temos. Vou expô-lo na frente de todo o conselho, na frente de testemunhas, num ambiente formal onde tudo é documentado e registrado. A preocupação de Margaret era evidente. Becky, isto é perigoso. Se ele descobrir quem você é antes disso, se ele descobrir o que você está a planear... Becky cortou-a gentilmente. Ele não vai porque ele não me vê, Margaret. Nenhum deles vê. Eu sou apenas mais uma enfermeira de uniforme. Apenas mais uma funcionária que não importa. Essa invisibilidade é a minha maior vantagem. Mas Margaret não tinha terminado. Richard tem estado a construir ficheiros sobre pessoas. Becky, você tem feito perguntas, falado com o pessoal, acedido a registros. Você pode já ser a próxima na sua lista de demissões. E se ele agir contra você primeiro? Becky sorriu, e havia algo quase feroz naquele sorriso. Então temos provas documentadas de que ele retalia contra denunciantes. De qualquer forma, ele perde. Nos 2 dias seguintes, Becky trabalhou com cuidado meticuloso, organizando todas as suas provas numa apresentação clara e devastadora. Ela gravou tudo num drive USB seguro, depois fez várias cópias de segurança. Uma enviada a Margaret, outra ao seu advogado, uma terceira guardada numa caixa de depósito seguro. Ela praticou o que diria, ensaiando a apresentação até que cada palavra soasse natural. Cada peça de prova fluía perfeitamente para a seguinte. Tarde da noite, sozinha no seu apartamento, ela pegou na fotografia emoldurada do seu pai, que tinha trazido da Louisiana e segurou-a perto. Vou proteger o que construíste, pai, ela sussurrou. Eu prometo. Na manhã seguinte, um e-mail chegou na caixa de entrada de Becky dos Recursos Humanos. A linha de assunto lia participação na reunião do conselho. A mensagem era breve e profissional. Você foi selecionada como a representante dos funcionários para a próxima reunião do conselho agendada para as 9h da manhã, daqui a 3 dias. Por favor, prepare breves comentários sobre a moral dos funcionários e a cultura hospitalar. Esta é uma oportunidade para fornecer uma valiosa perspectiva do pessoal à nossa equipa de liderança. Becky leu o e-mail 2 vezes, depois sorriu sombriamente. Eu terei comentários, ela disse ao seu apartamento vazio. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no seu espaçoso escritório de canto, Richard Ashford sentava-se atrás da sua enorme secretária de mogno, telefone pressionado contra o ouvido, confiança irradiando de cada palavra. A nova enfermeira,
Becky Rivers, ela é perfeita, quieta, obediente, não vai causar problemas. O conselho haverá, verá que o pessoal apoia a minha liderança e quaisquer preocupações que possam ter irão evaporar. Confiem em mim, está tudo sob controle. Ele desligou o telefone e recostou-se na sua cadeira de couro, um sorriso presunçoso espalhando-se pelo seu rosto. Richard não tinha ideia de que acabara de cometer o maior erro da sua carreira. Em 3 dias, a verdade viria à tona. Mas primeiro, Beck teria de sobreviver a um último teste, e isso aconteceria num corredor de hospital no meio da noite, quando Richard pensava que ninguém estava a observar. Na noite anterior à reunião do conselho, Beck encontrou-se a trabalhar um turno duplo. Outra enfermeira tinha ligado a dizer que estava doente no último minuto, embora Beck mais tarde descobriria que Richard tinha pessoalmente mandado essa enfermeira para casa, fabricando uma situação que deixaria Beck exausta e vulnerável. Às 2h47 da manhã, ela estava de pé há 6 horas seguidas. As suas pernas doíam, as suas costas latejavam e a exaustão puxava cada músculo do seu corpo. Ela precisava de uma pausa, apenas alguns minutos para se sentar e reunir as suas forças para as horas restantes do seu turno. O corredor fora da ala administrativa tinha um banco de metal, o único local tranquilo que ela conseguia encontrar àquela hora. Beck sentou-se pesadamente, a sua mala ao seu lado no banco. Dentro daquela mala estava a sua pasta de funcionária, claramente visível com papéis a sobressair ligeiramente, incluindo notas que ela tinha estado a rever para a reunião do conselho, os seus documentos de verificação de antecedentes e a sua licença de enfermagem da Louisiana. Ela fechou os olhos, deixando a sua cabeça inclinar-se para trás contra a parede por apenas um momento. O que Beck não sabia era que Richard Ashford estava no hospital naquela noite, supostamente trabalhando até tarde no seu escritório. Na realidade, ele tinha estado a mover inventário para o seu carro, caixas de suprimentos médicos que nunca fariam parte de qualquer registro oficial. Enquanto ele caminhava pelo corredor carregando uma última carga, ele avistou alguém no banco. Ele diminuiu o passo, reconhecendo o uniforme azul de uma enfermeira. Depois viu o crachá de identificação, Becky Rivers, e então ele notou a pasta na sua mala, parcialmente visível com palavras que ele mal conseguia distinguir. Notas da reunião do conselho. Richard olhou cuidadosamente em volta. O corredor estava completamente vazio. A câmara de segurança mais próxima estava posicionada na extremidade mais distante, o seu ângulo improvável de captar esta secção do corredor claramente. Ele aproximou-se em silêncio, os seus sapatos caros mal fazendo um som no chão polido. Beck ouviu os passos. O seu corpo inteiro ficou tenso, mas ela forçou-se a manter os olhos fechados, forçou a sua respiração a permanecer lenta e constante. Através de pálpebras quase cerradas, ela observou-o aproximar-se, observou-o olhar para o seu rosto, para verificar se ela estava realmente a dormir. O seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo, certa de que o pulso a martelar no seu pescoço a denunciaria. Richard estendeu a mão lentamente, cuidadosamente e puxou a pasta da sua mala. Beck teve que usar cada grama de força de vontade para não se mover, para não agarrar o seu pulso, para não o confrontar ali mesmo. Ela observou através das suas pestanas enquanto ele folheava as páginas, depois tirou o seu telefone e começou a fotografá-las. A sua verificação de antecedentes mostrando o seu histórico de emprego na Louisiana, as suas informações de contato de emergência listando o nome e número de Margaret Chin, a sua licença de enfermagem com as suas credenciais completas. Isto era exatamente o que Beck tinha suspeitado que ele faria. Richard estava a construir um processo de rescisão, fabricando provas que justificariam a sua demissão antes da reunião do conselho. As fotografias dela a dormir em serviço seriam a sua prova de que ela era pouco confiável, pouco profissional,
Alguém cujo testemunho não podia ser confiável. Ele usaria estas imagens para a desacreditar, para a pintar como uma funcionária descontente que estava prestes a ser despedida de qualquer forma. Cada músculo no corpo de Beck gritava-lhe para se mover, para o confrontar, para expor o que ele estava a fazer. Mas ela forçou-se a permanecer perfeitamente imóvel. Ela deixou-o pensar que tinha ganho, deixou-o acreditar que tinha escapado impune. Richard cuidadosamente deslizou a pasta de volta para a sua mala, ajustando-a para que parecesse intocada. Depois afastou-se pelo corredor, os seus passos desvanecendo-se no silêncio. Só depois de ele ter desaparecido completamente é que Beck permitiu que os seus olhos se abrissem completamente. Lágrimas silenciosas de raiva escorriam pelo seu rosto, enquanto ela estava sentada ali no corredor vazio. As suas mãos cerradas em punhos tão apertados que as suas unhas cravavam nas suas palmas. Ela tirou o seu telefone com dedos trêmulos e enviou uma mensagem a Margaret. Ele acabou de tentar roubar os meus documentos. Eu o tenho nas câmaras de segurança do hospital. Ele não sabe que eu vi. A resposta de Margaret veio em segundos. Beck, saia daí agora. Isso é demasiado perigoso. Beck olhou para a mensagem por um longo momento. Depois digitou a sua resposta. Não amanhã de manhã. Tudo termina amanhã de manhã. Beck tinha o apanhado em flagrante. Tinha testemunhado o seu caráter na sua forma mais verdadeira. Mas ela tomou uma decisão naquela noite que definiria tudo o que estava por vir. Ela não o confrontaria em privado. Não lhe daria uma chance de explicar ou manipular ou ameaçar a sua saída das consequências. Ela esperaria até que o mundo estivesse a observar, até que houvesse testemunhas, até que as provas fossem inegáveis e públicas. Em 8 horas, Richard Ashford entraria naquela reunião do conselho pensando que tinha neutralizado a ameaça, pensando que tinha vencido. Ele não tinha ideia de que o seu mundo inteiro estava prestes a desmoronar-se. Se você não está do lado das pessoas que pensam que podem roubar e sair impunes, comente. Eu defendo a justiça agora mesmo, porque amanhã de manhã tudo muda. Beck chegou ao hospital às 7h da manhã, 2 horas inteiras antes do início programado da reunião do conselho. Ela vestia um vestido simples, mas profissional, o seu cabelo puxado para trás de forma arrumada, a sua aparência cuidadosamente escolhida para projetar competência e credibilidade. Na sua mala, guardado num bolso interior, estava o drive USB contendo cada peça de prova que ela tinha recolhido. Registros financeiros, testemunhos, fotografias, documentação do roubo sistemático e corrupção de Richard. Ela dirigiu-se para a ala administrativa e sentou-se no banco de metal fora da sala de conferências, o mesmo banco onde ela tinha estado sentada horas antes, enquanto Richard tinha fotografado seus documentos. A reunião estava agendada para as 9h. Tudo o que Beck tinha de fazer era esperar. Às 7h30, Tom, o segurança que a tinha avisado no seu primeiro dia, passou por ela. Ele a viu sentada ali e hesitou, o seu passo vacilando por apenas um momento. Bom dia, ele disse baixinho, quase em tom de desculpa, depois continuou a andar. Beck entendeu. Tom não podia arriscar ser visto a falar com ela. Não podia arriscar que Richard descobrisse que ele tinha mostrado qualquer gentileza a alguém que poderia estar na lista de demissão. Ela não o culpava. O medo tinha uma forma de fazer as pessoas protegerem-se primeiro. Às 8h, a supervisora de enfermagem do turno da noite apareceu no corredor, aparentemente trabalhando até tarde pela manhã. Ela avistou Beck e parou, a confusão atravessando o seu rosto. O que está a fazer aqui? Ela perguntou bruscamente. Não está agendada para trabalhar hoje. Reunião do conselho, Beck respondeu calmamente. Eu sou a representante dos funcionários. A expressão da supervisora mudou para algo entre surpresa e desdém. Oh, ela disse, depois zombou ligeiramente. Bem, não nos envergonhe. E sem mais uma palavra, sem oferecer água a Beck,
ou direcioná-la para uma casa de banho, ou mostrar o menor gesto de hospitalidade, a supervisora afastou-se. Às 8h15, a doutora Patricia Lee veio a correr pelo corredor, o seu jaleco branco esvoaçando atrás dela, claramente a correr entre emergências. Ela passou apressada por Beck, depois parou abruptamente e voltou atrás. Beck, ela disse, genuína preocupação na sua voz. Você está bem? O que está a fazer aqui? Apenas à espera da reunião do conselho, Beck respondeu. Doutora Lee baixou a voz e olhou em volta nervosamente. Tenha cuidado. Richard tem pessoas a observar tudo. Não diga nada que pudesse. Ela de repente avistou alguém a aproximar-se do corredor e imediatamente interrompeu-se. Boa sorte, ela disse rapidamente e depois apressou-se antes que pudesse ser vista a falar com Beck por muito tempo. Às 8h30, os membros do conselho começaram a chegar. Beck observou enquanto eles saíam do elevador um a um. Pessoas importantes em fatos caros carregando pastas de couro e tablets. Eles entraram diretamente na sala de conferências sem sequer olhar para a mulher sentada no banco do corredor. Para eles, ela era apenas pessoal, apenas mais uma funcionária que não merecia reconhecimento. As pesadas portas de madeira fecharam-se atrás deles, e Beck ouviu os sons abafados de conversa e riso vindos de dentro. Eles estavam a tomar o pequeno almoço. Ela podia cheirar café e doces. Ninguém pensou em oferecer-lhe nada. 90 minutos. Beck tinha estado sentada naquele banco por 90 minutos. Pessoas passavam constantemente, enfermeiras, médicos, pessoal administrativo, trabalhadores de manutenção, e nenhuma única pessoa parou para perguntar se ela precisava de alguma coisa, se estava no lugar certo, se estava bem. Ela estava completamente invisível. Um pedaço de mobiliário que por acaso estava a usar um vestido em vez de ser feito de metal e vinil. Às 8h45, as portas do elevador abriram-se novamente, e Richard Ashford saiu. Ele estava impecavelmente vestido como sempre, irradiando confiança e autoridade. Ele avistou Beck imediatamente, e um pequeno sorriso brincava nos cantos da sua boca enquanto ele caminhava em direção a ela. Beck levantou-se respeitosamente, como qualquer funcionário faria quando o CEO se aproximava. Está cedo, Richard disse, o seu tom quase divertido, ansioso para impressionar o conselho. Eu queria estar preparada, senhor, Beck respondeu, mantendo a sua voz neutra e profissional. Richard verificou o seu relógio, um gesto que parecia concebido para enfatizar que ele estava no controlo do horário, no controlo de tudo. A reunião começa às 9h. Ligaremos para si quando estivermos prontos para si. Ele gesticulou casualmente em direção ao banco. Apenas espere aqui. Então ele entrou na sala de conferências onde os membros do conselho estavam a terminar o seu pequeno almoço e a rir sobre alguma história partilhada. A porta fechou-se atrás dele. Ele não ofereceu café a Beck. Ele não a convidou para esperar lá dentro onde havia cadeiras confortáveis. Ele tratou-a exatamente como o que ele acreditava que ela era. Sem importância, abaixo da sua consideração, alguém que existia apenas para servir os seus propósitos. Beck sentou-se novamente naquele banco de metal duro. Ela estava exausta de trabalhar no turno da noite, do peso emocional de tudo o que estava a carregar, da violação de ter sido fotografada e conspirada contra. Ela fechou os olhos brevemente, deixou a sua cabeça inclinar-se para o lado. Ela não estava realmente a dormir. Ela estava a testá-lo pela última vez, curiosa para ver se ele tentaria novamente, se a sua arrogância e a sua certeza de que ela não importava o tornaria ousado o suficiente para tentar outro roubo. Por 2 horas, eles a tinham tornado invisível. Por 2 horas, eles tinham lhe mostrado exatamente como tratavam as pessoas que pensavam que não importavam. E em 15 minutos, cada um deles aprenderia a lição mais importante das suas vidas. Nunca subestime a pessoa a quem não está a prestar atenção. Às 9h,
da manhã em ponto, o elevador no fim do corredor tocou. O som parecia ecoar pelo corredor, mais alto do que deveria ter sido, cortando o ruído ambiente de uma manhã agitada de hospital. As portas abriram-se e 3 figuras saíram, as suas silhuetas contra a luz brilhante dentro da cabine do elevador. Margaret Chan emergiu primeiro, o seu cabelo prateado perfeitamente penteado, vestindo um fato azul marinho que falava de autoridade e décadas de experiência em salas de reunião. Atrás dela veio David Richardson, o advogado do hospital, carregando a sua sempre presente pasta de couro, a sua expressão séria e profissional. E, finalmente, o Dr. James Whitmore, o chefe da equipe médica, um homem na casa dos 40 anos que conhecia Becky desde criança, embora poucas pessoas estivessem cientes dessa conexão. Os 3 entraram no corredor e, imediatamente, os olhos de Margaret encontraram Becky sentada naquele banco de metal. O que cruzou o rosto de Margaret naquele momento foi uma mistura de profunda preocupação e fúria mal contida. Aqui estava a proprietária deste hospital, a filha do homem que construiu esta instituição, e eles a tinham deixado a esperar num corredor por 2 horas, como se ela não fosse nada. Margaret cruzou-se com ela imediatamente, os seus saltos estalando nitidamente contra o chão polido. Senhora, Margaret disse, a sua voz ecoando claramente pelo corredor. Lamento muito. A palavra senhora pairou no ar como um sino que tinha sido tocado. O corredor, que tinha sido preenchido com os sons habituais de um hospital, conversas, passos, o bip distante de monitores, de repente ficou em silêncio. Cada pessoa ao alcance da voz pareceu congelar. David Richardson e o Dr. Whitmore tinham seguido Margaret e agora estavam também diante de Becky. Em perfeito uníssono, como se tivessem ensaiado, ambos os homens disseram: "Bom dia, senhora." A reação foi imediata e visível. Enfermeiras que tinham estado a andar pelo corredor pararam a meio do passo, virando-se para olhar. Tom, o segurança que tinha passado por Becky antes com mal uma palavra, virou-se bruscamente, os seus olhos arregalados de confusão. A recepcionista da secretária próxima olhou do ecrã do seu computador, a sua boca ligeiramente aberta. A doutora Patricia Lee, que por acaso estava a passar com uma chávena de café na mão, congelou completamente, a chávena a meio caminho dos seus lábios. Sussurros começaram a ondular pelo pessoal reunido. "Quem é ela?" alguém perguntou. "Por que a estão a chamar de senhora?" Outra voz perguntou-se. "Essa é apenas a Becky," uma enfermeira disse, a sua voz cheia de descrença. "A nova enfermeira da noite, aquela que começou há poucas semanas." Beck levantou-se lentamente, erguendo-se daquele banco com uma dignidade tranquila que parecia quase real apesar da sua exaustão. Ela pegou na sua mala, aquela que continha todas as provas que iriam desmantelar as mentiras cuidadosamente construídas de Richard. Ela alisou a frente do seu vestido com uma mão, um pequeno gesto que de alguma forma transmitia compostura e controlo. Depois ela olhou para cada um dos 3 membros do conselho diretamente nos olhos, mantendo o seu olhar por um momento antes de falar. "Bom dia, Margaret, David, James," ela disse usando os seus primeiros nomes, falando com eles como iguais. Não, falando com eles como alguém que detinha autoridade sobre eles. Naquele exato momento, as portas da sala de conferências abriram-se. Richard Ashford saiu, provavelmente com a intenção de apressar os membros do conselho, talvez aborrecido por estarem a causar uma cena no corredor, quando deviam estar lá dentro a preparar-se para a reunião. Ele viu os 3 membros mais poderosos do conselho de administração do hospital de pé no corredor, e a sua expressão era de leve irritação que rapidamente mudou para confusão. Por que estavam eles a falar com a enfermeira? Por que estavam eles ali de pé em vez de entrarem na sala de conferências? E por que é que eles se dirigiam a ela com tanta deferência? O sorriso confiante de Richard, aquele que tinha estado a brincar nos seus lábios enquanto ele abria aquelas portas, começou a congelar.
Beck observou enquanto o seu cérebro tentava processar o que ele estava a ver. Observou enquanto as peças começavam a encaixar-se. Os seus olhos moveram-se de Margaret para David, para James, depois para Becky, depois de volta. A confusão no seu rosto aprofundou-se, depois lentamente transformou-se em algo completamente diferente. Reconhecimento seguido imediatamente por horror crescente. O seu rosto, que tinha estado a brilhar com uma certeza presunçosa momentos antes, começou a perder a cor. As suas mãos, que tinham estado relaxadas ao seu lado, começaram a tremer ligeiramente. A sua compostura cuidadosamente mantida rachou, e por baixo dela estava o rosto de um homem que de repente entendeu que tudo o que ele acreditava sobre a sua própria invulnerabilidade estava errado. Beck encontrou o seu olhar firmemente, calmamente. Nas suas mãos estava a mesma pasta que ele tinha fotografado horas antes, as mesmas provas que ele tentou usar contra ela. E acima deles, montada no canto onde Richard pensara que não captaria nada significativo, estava uma câmara de segurança, a sua lente apontada diretamente para o banco onde Becky estivera sentada, registrando tudo o que tinha acontecido naquela manhã e na noite anterior. E então Becky Morgan proferiu as palavras que poriam fim à carreira de Richard Ashford, à sua liberdade e ao seu futuro. Becky virou-se lentamente para encarar a multidão reunida. A notícia espalhou-se pelo hospital com uma velocidade notável, e membros do pessoal tinham emergido de escritórios e quartos de pacientes para testemunhar o que estava a acontecer. Mais de 30 pessoas agora enchiam o corredor, os seus rostos uma mistura de confusão, antecipação e compreensão crescente. Para aqueles que não me conhecem, Beck começou, a sua voz clara e firme, ecoando pelo corredor silencioso. O meu nome é Becky Morgan, Jonathan Morgan. O homem que construiu este hospital há 30 anos era o meu pai. Quando ele faleceu há 6 meses, ele deixou esta instituição nas minhas mãos. Não porque eu o queria, mas porque ele acreditava que eu protegeria o que ele construiu, um lugar de cura, compaixão e integridade. Os murmúrios que ondulavam pela multidão eram audíveis. Membros da equipe trocaram olhares chocados. A mão de Sandra voou para a sua boca. Os olhos de Tom arregalaram-se com um entendimento súbito. Esta não era apenas mais uma enfermeira. Esta era a proprietária. Esta era a filha de Jonathan Morgan. Becky continuou, o seu olhar varrendo os rostos que a observavam. Há 3 meses, comecei a receber queixas sobre este hospital. Muitas delas. Então eu fiz o que o meu pai me ensinou a fazer. Eu vim ver por mim mesma. Eu trabalhei aqui por 2 semanas como enfermeira, e o que eu testemunhei partiu o meu coração. Ela virou-se agora para enfrentar Richard diretamente, e a sua voz assumiu um tom mais duro. Sr. Ashford, nos 18 meses desde que a saúde do meu pai declinou e você assumiu o controle das operações, você desviou 2,3 milhões através de contratos fraudulentos de fornecimento com a empresa do seu cunhado. Você criou uma cultura de medo, onde os funcionários eram ameaçados por se manifestarem. Você desviou medicamentos destinados a pacientes com cancro e revendeu-os para lucro pessoal. Você despediu qualquer um que questionasse as suas decisões. E esta manhã, enquanto eu estava sentada naquele banco por 2 horas, exausta, descartada e ignorada por quase todos neste edifício, você nem sequer teve a decência de me oferecer água ou reconhecer a minha presença. O rosto de Richard tinha passado de branco a vermelho, a raiva substituindo o seu choque. Isto é absurdo, ele gaguejou, a sua voz subindo. Não sei o que ela pensa. Ela... Nós temos tudo, Richard. Margaret Chin cortou a sua voz como aço. Registros financeiros, testemunhos de pessoal, imagens de vídeo como se a comando. Um grande ecrã montado na parede do corredor ativou-se, percorrendo provas incriminatórias,
Imagens de segurança mostrando Richard a carregar caixas no seu carro tarde da noite. Fotografias de discrepâncias de inventário. Testemunhos gravados de membros do pessoal. Registros bancários mostrando pagamentos a fluir para a empresa do seu cunhado. A prova era esmagadora, irrefutável, devastadora. A voz de Beck baixou, mais íntima enquanto ela desferia o golpe final. E ontem à noite, às 2h47 da manhã, enquanto eu descansava num banco após um turno de 16 horas, você tentou roubar os meus documentos pessoais porque me via como uma ameaça que precisava eliminar antes desta reunião. O ecrã mudou, mostrando imagens da noite anterior. Lá estava Richard a caminhar pelo corredor, avistando Beck no banco, olhando em volta para garantir que ninguém estava a observar, depois estendendo a mão para a mala dela e tirando a sua pasta. O carimbo de tempo no canto lia 2h47 da manhã. A multidão observou enquanto ele fotografava os seus documentos com o seu telefone. Depois, cuidadosamente substituiu tudo. A sala inteira ofegou, o som coletivo e visceral. Beck aproximou-se de Richard, perto o suficiente para que ele pudesse ver a determinação nos seus olhos. Perto o suficiente para que cada palavra que ela disse a seguir caísse com precisão. Você viu uma mulher de uniforme e pensou que ela não